Damos graças por mais uma semana que se acaba, por as inúmeras bênçãos que recebemos e agora para as horas sagradas do sábado. Sabemos que há uma bênção especial que nos lembre que possamos fazer bom uso desses momentos. Pedimos também, especialmente por essa hora de estudo, que possa ser proveitosa para todas as pessoas aqui participando. Isso tudo eu oro em nome de Jesus. Amém. E sábado, mais uma vez, eu queria só relembrar, tá? A participação de vocês nesse estudo será não apenas bem-vinda, necessária, tá? Esse estudo, essa hora é o momento de vocês participarem, de vocês brilharem. Eu quero muito ouvir as observações e opiniões de vocês. E logo que eu vou introduzir aqui o assunto, o tema, vocês vão entender por quê. Tá? Eu não pretendo explicar muitas coisas. A gente vai com dois textos, basicamente dois textos, assim como vocês já devem ter visto no anúncio. Quero falar sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e vamos colocar essa declaração em justa posição com os direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E como vocês todas sabem, foi um assunto que o Ansel Parmida abordou na campanha passada e sei que ele deu algo como uma tarefa de casa. Eu não sei como vocês conseguiram, eu pelo menos não consegui ler todos os artigos, né, dessas duas declarações. É bastante assunto, é uma linguagem também bastante formal. Então, eu admito que eu tive que separar um tempo depois, né, para ler mais atentamente esse conteúdo. Mas também quero lembrar que nenhuma dessas duas declarações aqui deve ser uma grande novidade para ninguém. Tá? São temas, assuntos que já foram mencionados, já foram compartilhados, inclusive, já no ano passado, em outro contexto, e, mais uma vez, agora queremos voltar nossa atenção a esse assunto, essa vez com mais conhecimento sobre o tema, com uma visão mais rica, mais madura, e espero, né, entendendo melhor agora a importância, né, dessas declarações e sabendo um pouco melhor como encaixar e o valor desses escritos. Tá? Ambos os artigos, ambas as declarações já têm sido compartilhados em nossos fóruns, né, no canal do Podcast Brasil. Se vocês lá depois, se vocês querem uma versão em PDF. Eu, porém, vou estar compartilhando minha tela hoje à noite e vocês vão ter a facilidade de ler junto na tela compartilhada. Outra pequena observação, a função de vocês ativarem os microfones no momento está desativada, tá?
não levem isso para o pessoal, isso é apenas uma costume que a gente está adotando para evitar distúrbios assim que certamente ocorrem sem querer, não? Então, você já conhece a função de levantar as suas mãos. Eu vou estar aqui atento também à janela do chat. Eu tenho aqui tudo aberto e à minha disposição. Estou vendo aqui o boa noite e feliz sábado. Estou aqui de olho, tá? E podemos... então, só queria falar isso no início para ninguém achar que tem alguma coisa errada aqui. Tá? Em certos momentos, eu vou liberar aqui a função de vocês ligarem o microfone e vocês estão super bem-vindas a participarem, tá bom? Excelente. Então, já falei o suficiente. Eu vou agora compartilhar a minha tela e... Sim, tenho aqui 23 pessoas participando, menos eu, seria 22. E, em alguns casos, tem mais pessoas assistindo, né? Então, temos um número suficiente, ao mínimo, sobre cada um desses 17 artigos, tá? Vai sobrar, gente. Então, ninguém aqui tem desculpa, tá? E que algumas pessoas não estão travando, não? Vou sair aqui com o meu celular do Wi-Fi para ver se melhora. Espero que vocês consigam acompanhar. Enfim, o que eu estava dizendo, a gente tem número suficiente para todo mundo participar. São 17 artigos, a gente tem aqui uma introdução e vários textos. Ler os textos, eu aprecio que vocês me ajudem a ler os textos, mas não a qual contribuição que eu estou pedindo de vocês. São os comentários de vocês, tá bom? Então, sinta-se realmente de vocês ficarem preocupadas ou preocupados de falar alguma coisa errada. É bastante simples o exercício que eu quero fazer. A gente vai ter uma coluna à esquerda falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A coluna dos direitos da mulher e da cidadã. Tá? Eu quero identificar os detalhes onde diferem essas duas declarações. Tá? Então, realmente, todo mundo vai poder participar. Ok. Deixa eu também colocar aqui perder de vista e meu tempo. E quanto tempo já estou falando? Mas vou colocar aqui uns 50 minutos. Muito bem, vou compartilhar a tela aqui, só um instantinho. Neste momento, vocês devem já ver a minha tela. E vocês veem aqui o título. São os direitos da mulher e da cidadã. Olympe de Gouges, 1791. Tá? Esse nome, eu espero, já deve ser conhecido. A gente vai falar brevemente sobre essa mulher. Vamos só para entender bem quem é. Então, só para fazer um repasse aqui, uma breve... foi a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, nos tempos da Revolução Francesa, certo? 1889. E foi em agosto que eles formularam e passaram essa Declaração dos Direitos do Homem. O que é essa Declaração dos Direitos do Cidadão?
E eu vou compartilhar apenas aqui o texto do Wikipédia. Eu vou ler ele aqui, é um pouco grande, mas vamos reparar aqui alguns poucos detalhes. Ele nos informa que essa declaração foi inspirada nos pensamentos dos iluministas, bem como na Revolução Americana de 1776. Na Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária, aprovou em 26 de agosto de 1789 e votou definitivamente, a 2 de outubro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizando em 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da fase da Revolução Francesa, 1789 a 1799, o período da Revolução. Pela primeira vez, são proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda a humanidade. Ela foi reformulada no contexto do processo revolucionário, numa segunda versão de 1793. Serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848, Segunda República Francesa, e para a atual. E também foi a base de Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas. Eu vou para vocês aqui e esse é o momento de vocês comentarem, talvez. Alguém quer fazer alguma observação sobre o que a Wikipédia nos conta sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Algo que talvez chamou a atenção de vocês? Uma dúvida? Gabriel? Sim, por favor, Carla. O que me chamou a atenção é que quando ela menciona dos direitos do homem e do cidadão, é realmente do homem e do cidadão masculino. Pois é. Aí está o porquê, né, do nosso estudo. E talvez você reparou também que, pelo menos aqui no Wikipédia, eles mencionam que a intenção dessa declaração era, como que fala, abarcar a humanidade, certo? Vou tentar marcar aqui para vocês fundamentais, visando a humanidade. Ou seja, em teoria, não era apenas para os homens, tá? Tentar ser justos, tá? Mas, ao mesmo tempo, que só pelo simples fato da gente ter que discutir uma segunda declaração dos direitos da mulher e da cidadã, vocês já devem entender e imaginar que, na prática, sim, se não foi para as mulheres. As mulheres não tinham os mesmos direitos como os homens, não? Cidadãos. Não eram cidadãos nesse sentido. Tá? Então, tudo bem que talvez depois eles argumentaram que, na verdade, aquele para os homens, né, inclui, né, aquele homem que inclui ambos os sexos, mas a gente sabe melhor. Tá? A gente entende que havia uma desigualdade e fez necessário alguém escrever uma outra declaração. Alguém mais alguma observação sobre essa breve definição aqui? Senão eu vou marcar aqui uma coisa que me chamou a atenção, porque aqui fala que essa declaração ela está sintetizada em 17 artigos e um preâmbulo. Os ideais... Opa!
libertários. E como vocês lembram dos estudos passados, mas ultimamente a gente não tem falado bem de ideias libertárias e liberais, certo? E aí, o que a gente faz com isso? Alguém quer comentar? É errado, então, essa declaração dos direitos do homem e... Eu acho que tem... Não sei, quando eu penso na Revolução Francesa, que é essa questão do ideal libertário, né? Pensando um pouco na visão sobre o Estado, é que talvez tem algo que ver que eles estão saindo, né? Se revoltando contra o absolutismo, em que o Estado é grande, maior e dominante, de uma maneira exagerada, autoritária, e talvez libertária, porque eles estão querendo se libertar nisso e redefinir a visão deles sobre o Estado, o papel do Estado, não sei exatamente, mas, enfim, foi isso que me veio à mente, penso, ligando a Revolução Francesa com essa tendência dos ideais libertários iluminados. Acho que pensamos iguais. Realmente, o que me veio à mente também foi isso. Eles estão saindo, né, de um extremo, né, de um governo absoluto, não? Um governo, se chama de uma ditadura, não? Sabendo que é uma monarquia, mas eles saem desse extremo, tá? Então, parece que a ferramenta, né, para se livrar dessa subjugação foram essas ideias libertárias liberais. Tá? Também, aqui ao mesmo tempo já é um problema. Tá? Embora que sejam ideias libertárias e liberais, né, nessa revolução, a gente se depara que eles não dão justiça à questão da igualdade, tá? Porque as mulheres nessa questão foram deixadas para trás. Então, eu vejo aqui, logo aqui na introdução, já vejo um conflito, né, de uma boa intenção de se livrar, né, de um governo absolutista, né, através das ideias libertárias, mas eles, podemos dizer, falem logo numa questão óbvia e central, assim como Anselmo Parmida nos demonstrou, né? Não era assim que era um grande segredo essa desigualdade entre homem e mulher, né? E logo de início eles acabam basicamente ignorando esse problema gritante. Aqui então temos esse problema das ideias libertárias contra os ideais de igualdade. Então, por isso que temos uma mulher que vai se manifestar aqui para retificar esse dilema. Temos... Opa, vou apagar meu... Temos uma foto dessa Declaração dos Direitos do Homem, e não é por coincidência que ela tem essa aparência dos 10 mandamentos. Tá? Isso foi de propósito, eles usaram essa imagem, não? Lançando então. Então aqui temos então Olympe de Gouges, e ela escreve em setembro, não? Para nosso estudo aqui não vai ser tão importante as datas, mas em setembro de 1791, que ela escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Olympe de Gouges, ela era hoje acho que diríamos uma ativista, não? Uma escritora e mulher inteligente. Ela participou dessa revolução e de tudo que ocorreu, e ela contribui com esse documento que vamos ler em seguida. E vocês vão talvez se dar conta, seja às vezes um pouco irônico. Eu creio que a intenção dela foi bastante séria, né? Foi
não apenas bastante, ela foi séria com esse propósito dessa declaração dos direitos da mulher, tanto que foi apresentada à Assembleia da Assembleia Constituinte, não? E os tempos foram bastante não é palavra, foram tempos de revolução, tá? Não é um tempo que você vai publicar qualquer coisa só para, sei lá, ser irônico, tá? Foi um propósito sério. Então, essa mulher aqui, muito corajosa e eloquente, ela escreve essa declaração. Eu gosto muito dessa introdução que ela faz, eu já compartilhei em outro momento, e queria que alguém lesse para nós essa declaração. Posso ler? Por favor, cara. Homem, tu és capaz de ser justo? É uma mulher quem te faz a pergunta. Tu não a privarás desse direito. Dize-me, quem te deu a soberana supremacia de oprimir meu sexo? Tua força? Teus talentos? Observa o Criador em sua sabedoria, o percurso da natureza em sua grandeza, da qual tu pareces querer aproximar-te, e dá-me, se te atreves, o exemplo dessa supremacia tirânica. Remonta-te aos animais, consulta os elementos, estuda as plantas e, finalmente, observa todas as modificações da matéria organizada e aceita a evidência quando eu te ofereço os meios. Procura, examina e distingue, se puderes, os sexos na administração da natureza. Em toda parte tu os encontrarás misturados. Em todos os lugares eles cooperam em um conjunto harmonioso com essa obra-prima imortal. Não há mais um pequeno trechinho? O homem forjou um princípio dessa exceção para si mesmo. Bizarro, cego, degenerado e pedante de saberes. Neste século de luzes e de sagacidade, na mais obscura ignorância, ele quer dominar de maneira déspota um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais. Ele exige desfrutar da revolução e reivindicar seus direitos à igualdade, para dizer o mínimo. Obrigado. Um texto brilhante. Eu gosto muito dessa introdução que ela dá. A gente poderia quase parar o estudo por aqui, né? Mas temos mais. O preâmbulo, ele dá introdução às declarações, tanto a declaração dos direitos do homem como a declaração dos direitos da mulher. É uma introdução. E aqui, então, à esquerda temos aqui o texto escrito para os homens. E à direita, o texto para as mulheres. Tá? Eu vou usar esses termos, tá? A gente entende a que eu me refiro. E logo de início, talvez para tirar uma dúvida que surgiu para mim, que eu não sei responder bem, talvez alguém tenha um comentário. Eu entendo que o que a Olympe de Gouges fez ao escrever essa declaração dos direitos da mulher e da cidadã, não foi bem para anular, substituir a declaração dos direitos do homem, do cidadão, mas foi para complementar. Tá? Vocês vão talvez entender. Talvez vocês vão ver também as diferenças nas duas declarações e veremos que ela põe outras ênfases, tá? Mas é certo que as ações de certa forma estão em conflito,
mas como uma boa feminista, ela não está aí para anular os direitos do homem, mas para reclamar a igualdade. Então, eu acho interessante considerar isso. Tá? Ela pede para apresentar esse texto na Assembleia Geral e, como vocês viram no texto do Wikipédia, essa Declaração dos Direitos do Homem, ela serviu como inspiração para a Constituição, né? E eu entendo, essa declaração em si não tem nenhum peso legal, apenas uma declaração, tá? Constando os ideais, né? Aquele movimento revolucionário. E lembrando que esse preâmbulo ele é direcionado a alguém, tá? Pelo que eu entendo, ela se direciona nesse preâmbulo à rainha, tá? O real ainda está vivo, se eu me lembro bem, estavam presos o Luís XVI e a Maria Antonieta. E o preâmbulo ela se direciona à rainha, tá? E logo depois apresenta esses artigos. Bem, obrigado, Carolina. Aqui, não? Assim como a Declaração de Independência nos Estados Unidos, não é uma lei, mas um conjunto de ideias, não? Assim, em ambas as declarações são compartilhados ideais e ideias. Outra observação. Eu já sei que a gente dificilmente vai chegar ao fim desses 17 artigos, mas não é necessariamente o nosso objetivo passar por todos os artigos. É mais importante que a gente consiga explorar bem aqui esses textos. Então, eu queria que alguém lesse, por favor, a coluna A, que é o âmbulo da Declaração dos Direitos do Homem. E podem ser outras pessoas também, por favor. Eu sei que tem alguns que são bastante participativos, mas temos muitas pessoas aqui. Gabriel? Sim? Que a partir o preâmbulo todo, você quer que leia? Leia, por favor. Tá. Preâmbulo. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e os seus deveres. Mães, filhas, irmãs, o preâmbulo da Declaração do Quem mais pode ler? Tá. Obrigado, Renilde. Por nada. Eu posso ler. Lê, Cris? Sim. Mães, filhas, irmãs, representantes da nação reivindicam constituir-se em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo pelos direitos da mulher são as únicas causas das mazelas da sociedade e da corrupção dos governos. Decidiram expor, em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher, a fim de que essa declaração, constantemente apresentada a todos os membros do corpo social, lembre-os incessantemente de seus direitos e deveres.
Obrigado. O preâmbulo continua na página, mas eu quero aproveitar e pedir agora a vocês, tá? Qual a diferença entre esses preâmbulos? Qual a diferença da conclusão que o Lampedusa tira em comparação ao preâmbulo dos... Talvez pergunto mais diretamente, quais as causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, etc., do desprezo? Aqui diz claramente, né, que é o desprezo pelos direitos da mulher, né? A ignorância, esquecimento ou desprezo pelos direitos da mulher. Então, a Lampedusa fala, sendo que a gente vê que o esquecimento, o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos. Tá? E ela conclui, na verdade, que o esquecimento, o desprezo pelos direitos da mulher são as únicas causas das mazelas da idade. Gabriel. Acho que seriam os dois, né? Oi. Tem também, ela começa já falando, né, mostrando que a mulher não faz parte da Assembleia Nacional. Que as mulheres não fazem parte disso, que elas não estão fazendo parte disso. E por quê? Porque os direitos delas estão sendo ignorados, esquecidos, desprezados. Logo de início, ela deixa bem claro. Não? Representantes da nação reivindicam constituir-se. Então, ela, nas primeiras palavras, ela fala que quem representa a nação são as mais filhas e irmãs, não? Também. Excelente. Podemos avançar aqui. Eu vou aqui na próxima noção do preâmbulo. Alguém pode ler, por gentileza? Talvez não falou até agora. Eu posso ler essa primeira parte, a fim de... Por favor, sim. A fim de que os actos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, a instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Só até aí? O último parágrafo também, por favor. Por consequência, a Assembleia Nacional conhece e declara, na presença e sobre os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Então, e logo em seguida seguem os artigos, os 17 artigos. Vamos pedir para alguém ler o final do preâmbulo da Declaração dos Direitos da Mulher. Posso ler? Sim, por favor. Para que os atos do poder das mulheres e os do poder dos homens possam ser a todo instante comparados com o objetivo de toda instituição política, sendo mais respeitados, de modo que as reivindicações das cidadãs, baseadas agora em princípios simples e incontestáveis, sempre se transformem para a manutenção da Constituição, dos bons costumes e da felicidade de todos. Consequentemente, o sexo superior em beleza, assim como em coragem nos sofrimentos maternos, reconhece e declara na presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Obrigado.
Alguém gostaria de comentar sobre o final desse preâmbulo? Que agora para os... Artigo 1º, de ambas as declarações. Eu vou ler aqui o primeiro artigo e logo vamos ver quais as diferenças. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. E logo a Declaração dos Direitos da Mulher. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais só podem ser fundamentadas no bem comum. Aí, pequenas diferenças nas palavras, às vezes por questão de tradução. Tá? Não foram as mesmas pessoas que traduziram. Então, eu quero focar no conteúdo e não tanto na diferença de tradução. E aí, onde está diferente esses dois artigos? Eles são parecidos, não é? Oi, acho que ele não consegui falar ele. Sou Matias. Eu queria comentar que eu acho que a minha impressão é que o primeiro artigo da Declaração dos Direitos da Mulher está querendo simplesmente dizer o primeiro artigo da Declaração dos Homens também vale para nós, assim como eu leio. Basicamente é isso, tipo, como nós somos iguais a vocês também em direitos, esse primeiro artigo também deveria valer para nós. Muito bem, ou seja, ela está se incluindo ao esse artigo feito aqui, e poderia se pensar esse artigo da Declaração do Direito do Homem não foi formulado o bem suficiente. Então, ela basicamente está corrigindo e diz que nós mulheres também, não? Porque ela faz uma outra ênfase aqui, ela nasce livre e permanece igual ao homem em direitos, não? E aqui fala os homens nascem e são livres e iguais em direitos. A gente já falou no início disso que esse homens, não? Hoje se argumenta que é homens que inclui as mulheres, mas a gente sabe que a realidade foi outra, né? Elas não foram incluídas. E ela vem clara aqui, homem e mulher permanecem iguais. Aqui no artigo 2. Quem pode ler, por favor? Tem uma mão levantada, por favor, Carolina. Sim, gente, tem que falar, senão eu vou ficar falando o tempo todo, tá? A gente vê aí no primeiro artigo que tem coisa errada também, né? Lembra que o Parminder, quando ele deu a tarefa pra gente, ele falou pra gente reparar que nessas declarações tinham coisas que estavam bem e coisas que estavam mal. Então, assim, a gente vê o que ela está pedindo com esse primeiro artigo, né, que é a igualdade da mulher com o homem, mas depois a gente vê que ela coloca a mesma coisa que está no primeiro artigo da Declaração do Homem, que é que as distinções sociais só podem ser fundamentadas no bem comum ou na utilidade comum. Então, isso a gente vê que não é igualitário, que embora ela esteja buscando a igualdade entre homem e mulher, ela está colocando desigualdade ainda entre diferentes classes, diferentes oportunidades, entre determinadas aptidões que às vezes você só consegue com oportunidade. Ou porque o seu pai é rico, porque a sua mãe é rica. Então tem coisas que estão erradas também, né? Que a gente não pode levar toda essa declaração como uma coisa linda, maravilhosa e perfeita. Eu tive certa dificuldade de entender essa segunda parte desse artigo. E agora, ouvindo como você explica, faz sentido. Tá? Porque a gente sabe que eles estavam saindo de uma sociedade dividida basicamente em três classes, não? E
e as diferenças eram muito grandes, não? E que mesmo saindo dessa realidade ainda estão falhando em reconhecer, né, que todo mundo merece equidade, como a Alexa comenta aqui. Sem equidade não há igualdade de direitos, tá? Ou seja, precisa de um esforço ativo, né, para erradicar essas desigualdades. Não é apenas dizer que apenas por palavras, não? Pergunta aqui, talvez alguém saiba responder. O que seria o bem comum? As sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, o bem comum. Alguém sabe responder? Se alguém quiser responder, pode falar, tá bom? Mas o que eu entendo que esse bem comum, a área que ele está falando, é que, na verdade, é uma questão de tradução. Se você for ver, a Lampe de Gouges, ela está tentando usar as mesmas palavras que estão na declaração para os homens, que fala de utilidade comum. Então, acredito que esse bem comum apareceu como uma variação de tradução. Mas se você for olhar utilidade comum, o que significa, por exemplo, se você é um médico, então você é superior a uma pessoa que é um professor, digamos. Se você é não sei, se você é um juiz, você é superior a um padeiro, entende? A questão da utilidade comum tem a ver com isso, com o seu nível de instrução. É isso que eu compreendo que significaria. Posso falar? Por favor, Alexa. Eu creio que de uma forma bem simples, como eu tinha escrito aí, que os sistemas, eles todos trabalham dessa forma, desde o nosso organismo, o sistema estelar. Eu não sou nenhuma expert nem em outros temas além da saúde, mas assim, eu acho que tudo é dessa forma. E o grande problema é que o ser humano, por que a mulher tem que gritar pelos seus direitos? Não deveria nem a gente, se fosse tudo dentro da natureza do Criador, como ele fez, não deveríamos nem estar gritando por isso, né? Mas aqui, como o mal prevalece, aí voltando pelo que eu conheço, né? Você já pensou se os nossos órgãos fizessem assim, aí deixa eu trabalhar, coração falando para o fígado e etc, etc. Eu acho que funciona dessa forma. E a equidade é exatamente isso, né? É justamente permitir os sistemas agirem de uma forma equilibrada para se manterem. Eu acho que essa é a lei do universo, né? E essa essência é essa palavra clichê que é o amor, né? Quando a gente entende tudo isso, aí não tem maior, nem melhor, nem pequeno, nem grande, nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica, nem trans. As pessoas são o que são e compõem o sistema, seja ele qual for. É assim que eu penso, né? Que eu acho que eu cheguei a essa conclusão de todo o nosso estudo. Obrigado, Alexia. Ok. Aqui fala de distinções sociais, não, que existem. Não? Agora, ambos artigos basicamente argumentam que elas podem ser fundamentadas, não, por alguma maneira. E a gente sabe que essas distinções sociais trazem consigo também uma série de problemas, não? Afinal levaram a dizer, não? Então, sim, eu acho que é válido a gente questionar isso, não? Se ambos os partidos aqui entendem de fato da forma correta, né, qual o problema das distinções, né? Se a gente não tem a igualdade como a gente não tem mais muito tempo, 10 minutos, a gente está no primeiro artigo, gente. E tem questões aqui. Benefícios que podem ser compartilhados por várias pessoas pertencentes a um grupo ou comunidade. Esse seria o bem comum.
E eu queria avançar agora para o artigo 2. Pelo menos 2 artigos seria bom a gente terminar. Eu vou ler aqui os artigos e logo vocês podem comentar, tá bom? A finalidade de... Deixa eu botar aqui minhas notas. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e resistência à opressão. Ela escreve: a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade e a resistência à opressão. Isso aqui, não é? São direitos imprescritíveis da mulher e do homem, tá? Ela ressalta isso. Eu acho que o restante está idêntico, ou eu perdi alguma parte. Essa palavra, principalmente, que eu acho bastante relevante. Porque para a resistência à opressão, claramente a mulher é, dentre os sexos, aqui se encontra a opressão, e de alguma forma com essa declaração está se resistindo à opressão. Muito bem, Matias. De fato, e é bom que você reparou já nessa palavra, principalmente a resistência à opressão, tá? Porque, na verdade, ela é mais clara sobre essa questão no artigo 4. Tá? Ela, na verdade, ela aponta para isso o problema algumas vezes. Mas você falou certo. Essa questão, né, de chamar o problema pelo nome. Eu queria Pode fazer avançar mais um comentário. aqui, se não tiver... Pode falar assim, por favor? Lembrando que isso é um tipo de constituição, seria o mais semelhante que a gente conhece uma constituição, né? E que muitas vezes a constituição deixa uma coisa não tão clara, porque vai ser mais, sei lá, como se diz, mais específica mais na frente, né? Depois vai limitar essa declaração que ela falou anteriormente. E isso é importante a gente ter em mente. Por exemplo, com a final do artigo anterior, que fala das diferenças sociais, acho que no restante da declaração ela vai delimitar um pouco essas diferenças. Exatamente. E tanto que é bem que você falou, né, que esse documento, por definição, ele tem que ser bem geral, né? E ao decorrer desses artigos é deixado claro, né, que certas questões devem ser definidas pelas leis, né? Então não é talvez bem a prerrogativa desse documento de entrar em todos os detalhes, mas ela coloca princípios importantes aqui. Tem mais algum área aqui? Alguém pode ler? Artigo 10, ambos. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. O princípio de qualquer soberania reside essencialmente na nação, que é somente a reunião da mulher e do homem. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que de si não emane expressamente. Não é tão complicado assim, né? Mas ela outra ênfase aqui, tá? Aqui no artigo dos homens fala que o princípio da soberania reside na nação. E ela esclarece o que é a nação. Ela fala que a nação consiste em mulher e homem, tá? Na reunião de ambos. Afinal, ambos devem ser cidadãos. Coisa que o artigo escrito pelos homens
não reconhece. Não? E, no final, a autoridade que de si não emana expressamente se referindo à nação. Tá? Então, eu acho interessante que ela basicamente, ela retifica, né, o problema da definição do que consiste a nação. Mas alguém quer comentar, talvez? Quase acabando. Eu vou avançar para o artigo 4 e com esse a gente pode encerrar, tá bom? Quem pode ler, por favor, o artigo 4? O primeiro artigo que a gente tem uma formulação bastante diferente. A liberdade consiste... Posso ler? Tá dando para ouvir? Dá. Ah, desculpa. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo assim. O exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. A liberdade e a justiça consistem em devolver tudo que pertença ao outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais da mulher é limitado apenas pela tirania perpétua que os homens lhe impõem. Esses limites devem ser reformados pelas leis da natureza e da razão. Obrigado, Alexa. Quero dar oportunidade para outra pessoa agora comentar, né, sobre quais as diferenças entre esses dois artigos, porque eu creio que todo mundo viu que eles são bastante diferentes e põem outras ênfases. Quem sabe, talvez o Matias quer comentar, porque foi justo o que você ressaltou no artigo 2, eu acho. E você tinha falado que ia dar oportunidade para outra pessoa. Então, eu vi ela lá do seu lado. Na verdade, ainda não tive tempo suficiente para pensar bem. Se a pessoa tem alguma coisa para comentar, pode ir, senão eu vou pensando por enquanto. Temos aqui Gabriela também na sala. Enilde, Cris. Temos mais uns minutinhos. Vamos encerrar com uma boa conclusão aqui. Eu não queria comentar, não. Eu só queria te indagar o seu comentário em relação a isso. Esses limites devem ser reformados pelas leis da natureza e da razão. O que você acha sobre isso? Eu acho isso muito profundo. Vamos manter aqui a proposta que eu quero ouvir de vocês, a opinião que vocês acham. E minutos, tá bom? Obrigado. Eu acho que essas leis da natureza e da razão é justamente aquilo que eu estava tentando passar, que é a lei do universo, que é o equilíbrio que há entre a entalpia, né, que é uma lei da física, da termodinâmica, que mantém os sistemas, que eu lembro de física, é isso, e me chama muita atenção que essa lei... Não quero tanto uma interpretação do artigo. O meu foco é em que consistem as diferenças entre a coluna direita e esquerda. Sendo a esquerda a Declaração dos Direitos do Homem, sendo a direita a Declaração dos Direitos da Mulher. Tá? A gente está fazendo apenas um exercício de justa posição. A gente quer identificar quais as diferenças, né, da autora Holland de Gucht com
o texto da Assembleia Nacional. Eu sei que daria para falar muito sobre o conteúdo, né, sobre a ideia que tem por trás, mas apenas apontar as diferenças. Alguém? A cara está digitando. Você pode Agora, falar. posso falar alguma coisa se quiser. Pode falar, Mati. Eu acho que, bom, são bem distintos, né, esses dois artigos, mas acho que está baseado, sim, no artigo 4. Está falando da liberdade. Acho que o ponto principal é a liberdade. Os homens disseram que a liberdade é, basicamente, essa frase, a minha realidade vai até onde começa a liberdade do outro. Acho que basicamente se resume em isso. E que é a lei que determina isso. E que é a lei que determina isso. Isso é uma diferença também. Agora, a mulher, ela quer fazer, a Declaração das Mulheres está fazendo um ênfase. A liberdade e a justiça, vocês que tiraram da gente, sem ter direito. Está dizendo, tipo, fala que é devolver o que pertence a outrem. Basicamente se vocês querem liberdade e justiça, então devolvam o que nos pertence, que é a nossa liberdade, que é os nossos direitos. E ele diz, o único ser que limita essas liberdades para a mulher são vocês, os homens. E finaliza dizendo que os limites deveriam ser limitados não pela lei, senão pelas leis da natureza e da razão. Que basicamente ela já disse anteriormente que a natureza e a razão demonstram que homens e mulheres são iguais. Preâmbulo, não é? Sim, no preâmbulo ela já disse que essas leis nos ensinam que homens e mulheres são iguais, que não tem por que ser limitada a liberdade da mulher. Obrigado, Mas, Mati. A gente tem aqui mais dois comentários. Tem um aqui da Lara e um comentário escrito. Mas pode falar, Lara. A mim me parece que tem a ver com que ela coloca a questão da reparação, digamos, né? O primeiro da esquerda está dizendo uma questão mais geral, você só não precisa prejudicar o próximo, sabendo que quem tem essa liberdade de poder fazer tudo que não prejudique é o homem, porque as mulheres são muito mais limitadas. E ela já vem e diz que para ter realmente uma liberdade, ela acrescenta o princípio da justiça, né, ser justa essa liberdade para todos, precisa haver uma reparação. As mulheres precisam ter os seus direitos, né, enfim, ter sua autonomia, enfim, precisa ser devolvida a elas. Eu acho que isso tem a ver, para alcançar essa liberdade, você precisa ter uma política de alguma forma de reparação, pelo que eu entendo, porque está sendo limitado por todos esses anos pela tirania masculina. Então, para alcançar a liberdade, tem que ter uma divisão igual, eu entendo, assim. Devolver o que foi tirado das O Rodrigo comentou aqui também no chat, né, que essa ideia de uma reparação histórica. Matias e você parecem concordar nisso. É mais do que apenas não vou fazer mal a ninguém. É mais do que vamos virar a página e vamos ser melhores daqui para frente. Não, aqui tem que consertar um erro fundamental. E eu acho que a Olympe Bush ela está sendo bem mais sincera e bem mais inteligente em identificar onde está a raiz do problema, tá? Porque essa coisa de não prejudicar ninguém, né, de não fazer mal a ninguém e deixar viver, né? Sou bonito, mas aqui já temos um problema instalado. Temos aqui Esse problema só pode ser consertado com um esforço ativo, tá? Que vocês chamaram de reparação histórica.
por aqui, já que nosso tempo acabou, mas talvez alguém queira dar um comentário final sobre esse artigo aqui. Breve, realmente, questão de 1 minuto no máximo. Alguém queria falar alguma coisa? Pode ligar o microfone e podem comentar. Eu falar só uma frase. Quem pode falar? Tá, Márcia, obrigada. Deu para perceber aqui que ficou bem ressaltado que as mulheres, apesar de estarem reivindicando, né, uma justiça reparadora, em tudo elas sempre estão colocando a mulher e o homem, sempre considerando também o homem. E a gente pode notar claramente também que a parte, né, que é feita pelos homens não inclui as mulheres, não faz questão de incluir as mulheres também. Obrigado, Renilde. Matias Uhum. e Lara. Gente aqui comentando. Só complementando o que falou na Renilde, essa frase vai junto. Eu acho que sim, esse artigo da Olimp tenta ou pretende reemplaçar o artigo dos direitos dos homens e cidadãos. Por quê? Porque contém tudo o que tem outro, mas mais alguma coisa. Então, acho que o propósito dela, o que ela gostaria, assim, é que substitua. Sim, por isso que eu falei no começo, né, acho que na intenção dela não foi tanto destruir, né, esse documento primeiro, mas foi complementar, né, porque os homens esqueceram de um detalhezinho, né, incluir as mulheres, e ela não deixa sair barato isso, ela faz questão de ser bem clara, e escrever uma segunda declaração, porque foi necessário. Encerrar por aqui, talvez essas declarações dela, hoje elas se encontram no edifício da Assembleia Nacional da França, numa placa de mármore, foram reconhecidos, aspectos disso foram incorporados, não? Na Constituição, etc. Então, ela ganhou reconhecimento, mas no tempo dela, vocês devem lembrar que a vida dela termina na guilhotina, tá? Sob acusações que fala de traição, não? Ela chegou a publicar um panfleto onde ela basicamente sugere chama plebiscito, não? Para as pessoas votarem sobre a forma do governo, se era para ser uma república federal, uma federativa, uma república central, uma monarquia. E para os revolucionários isso era inadmissível, né, de sugerir que poderiam voltar a uma monarquia. Então eles usaram isso como pretexto para a China. Mas eu acho que o que realmente incomodou foi essa declaração que ela escreveu, né, porque de entender o que ela está dizendo aqui, né? E alguém teve a eloquência de rebater, né, esses argumentos dela. Eu acho que não conseguiram. E talvez a gente tenha oportunidade no momento de continuar comparando os artigos, são 17. Vale muito a pena de vocês compararem, vocês têm acesso ao material. Quero encorajar cada um aqui de se tomar um tempo e ler, né? Porque a gente fala sobre os direitos humanos, etc., mas a gente também precisa se familiarizar com o conteúdo.
Vamos então encerrar com uma oração. Com vocês, se ajoelharam comigo. Damos graças mais uma vez pelo tempo de estudo, pelo sábado e também por termos esses pessoas na história, exemplos de pessoas que vidas para trazer justiça àquele pecado tão fundamental, que é a desigualdade que há entre mulheres e homens. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender o grave esse problema, esse pecado, como ele continua sendo um problema no nosso meio. Peço que o Senhor nos dê momentos abençoados nesse sábado, que cada um possa aproveitar bem. Jesus. Amém.